Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal do YouTube do Lipsic. Eu sou Raquel Ferrari, pesquisadora sobre o tema da maternidade no Lipsic, que está promovendo este bate-papo. O Lipsic é o laboratório interinstitucional de estudos da intersubjetividade e psicanálise contemporânea, coordenado pelas professoras Marina Ribeiro e Elisa Sintra. Esse laboratório de pesquisa une a USP e a PUC São Paulo com o objetivo de favorecer a pesquisa e o intercâmbio de ideias entre pesquisadores do que atualmente denominamos psicanálise contemporânea, com ênfase na problemática da intersubjetividade e seus desdobramentos. Concebemos a psicanálise contemporânea como constituída e estruturada por meio de diálogos entre distintos corpos teóricos e tradições. Além de atividades acadêmicas e científicas, nosso laboratório organiza e promove debates e interlocuções mais amplas com diversos atores da cultura e suas produções, seja literatura, cinema, etc. O evento de hoje faz parte desse grupo de atividades. Vocês irão assistir em seguida a gravação de um bate-papo muito bacana que aconteceu no dia 30 de agosto entre mim e a escritora Giovanna Madaloso. Ela é autora dos livros A Teta Racional, de 2016, Tudo Pode Ser Roubado, pela Todavia, de 2018, Sweet Tóquio, pela Todavia, de 2019. Ela é uma das idealizadoras do movimento Um Grande Dia para as Escritoras, que já fotografou 2.250 escritoras em 50 cidades do Brasil e do mundo. A Teta Racional foi finalista do Prêmio Clarice Lispector em 2017. Sweet Tóquio, finalista do 63º Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário, foi seu primeiro livro traduzido para o espanhol e o inglês. Giovanna Madaloso acaba de ser vencedora em julho, em Portugal, do Prêmio Literário Manuel Boaventura, 2023, com o livro Tudo Pode Ser Roubado. Ela dividiu essa colocação com o escritor português Rui Cossê. Eu agradeço muito a Giovanna por ter aceitado o meu convite para essa conversa. Eu realmente fiquei muito entusiasmado com a leitura dos livros do Sweet Tóquio, a trama, seu estilo, o ritmo da história, o humor presente ao longo do texto e especialmente as reflexões que Giovanna faz acerca da maternidade em suas múltiplas faces, através de suas personagens. Eu havia acabado de lançar meu livro Maternidades, Assombro e Elaboração pela editora Artes e Ecos em março deste ano. Nele, eu me dedico a dar voz à experiência da mulher como mãe. Investigo os estados emocionais vividos pela mulher na experiência da maternidade, especificamente num determinado perfil de mulheres que foram fontes para as minhas reflexões. Lendo o livro de Giovanna, achei que seus personagens me ajudavam a entender um pouco mais sobre tudo que venho estudando. Há muita complexidade no funcionamento psíquico de Fernanda e Maju, as personagens principais, assim como procuro ressaltar também nas minhas elaborações. Justamente por isso, enfatizo o plural, ao me referir a maternidades. Sempre que escrevo textos psicanalíticos, sejam teóricos ou clínicos ou teórico-clínicos, acho muito enriquecedor articular as ideias que vou desenvolvendo com recortes da literatura, do cinema, da música, enfim, das artes, de modo amplo. Isso porque vocês, as escritoras, os escritores, o compositor, o poeta, vocês sabem colocar em palavras, imagens e metáforas descrições sobre o funcionamento psíquico de modo intuitivo e criativo, que geralmente alcançam muito mais claramente o leitor do que um texto exclusivamente psicanalítico. O próprio Freud já lançava a mão desse recurso de modo brilhante. Foi isso que fiz também no meu livro. Helena Ferrante, Virginia Woolf, Fernanda Young, Mia Couto, Guimarães Rosa, Adrienne Rich, Chimamanda são alguns dos meus convidados para me ajudarem na missão, assim como os filmes Tully e A Filha Perdida. E então conheci Sweet Tóquio e a sua escrita, que captura o leitor do início ao fim. O enredo, embora tenha uma trama central, apresenta vários personagens, falando de seus caminhos pela vida, seus encontros e seus desencontros.
Era como se eu estivesse tendo a oportunidade de conversar com pessoas muito diferentes sobre esse tema que tanto me inquieta, a vivência da maternidade. Assim encontrei no Sweet Tóquio mais um poderoso interlocutor para as minhas reflexões. Por essa razão, eu quis muito convidar Giovana para essa conversa. Vou fazer uma breve apresentação do que desenvolvo no meu livro. O interesse por esse tema de pesquisa nasceu da minha clínica com jovens mulheres que de alguma forma estavam às voltas com problemas relativos à maternidade. Algumas estavam se tornando mães, outras iam como questão a decisão sobre vir a ter um filho. Outras já tinham filhos e sua questão era que se suas vidas haviam sido viradas de cabeça para baixo, com a chegada da maternidade. Contavam que não sabiam mais quem eram, se assustavam com a absoluta dependência do bebê, com a falta de espaço íntimo para si mesmos e com a presença simultânea de sentimentos hostis e amorosos, tanto em relação ao filho quanto à própria maternidade. O impacto dessa mudança em suas vidas tinha a expressão de um choque, uma comoção psíquica. Ao longo do meu livro, analiso a proposta de que a entrada na maternidade e também na paternidade precisa ser caracterizada como uma situação com potencial traumático. Irei investigar como e por que se trata de uma situação com potencial traumático e avaliar quais as condições necessárias do entorno da mãe para que esse trauma seja transformado e assim sejam reduzidas as chances de se estabelecer uma patologia. Minha expectativa é que esses estudos possam se unir a outros já realizados e tantos que ainda virão para compor um repertório de compreensão sobre esses fenômenos psíquicos vividos pela mulher ao se tornar mãe. E assim possamos imaginar dispositivos na cultura que possam acolher e amparar a mãe, o pai e o bebê nesse momento tão delicado. Sobre o livro Sweet Tóquio. Escutem agora a sinopse do livro Sweet Tóquio. É uma manhã qualquer quando Maju atravessa a praça ao lado de Cora. Puxando a garota pelo braço, ela passa sorrateiramente pelo Exército Branco. Sobe a avenida, pega um ônibus e desaparece. Exército Branco foi o nome que Fernanda, mãe de Cora, deu às babás, que todos os dias lotam a praça daquele bairro de classe alta com as crianças de seus patrões. Nos últimos tempos, no entanto, a babá e a filha parecem tão anônimas para Fernanda quanto as outras. Afundada numa crise pessoal, ela demora a perceber que Maju e Cora sumiram sem dar notícias. Nesse romance Pé na Estrada, Giovanna Madaloso coloca para girar, com força e urgência, a vida dessas personagens que parecem eternamente em busca de ternura, redenção, sexo, qualquer coisa que possa movê-las de onde estão. O sequestro de Cora abala as engrenagens do passado e do presente, do desejo e do ressentimento. E a procura desesperada que segue é também um doloroso acerto de contas com a vida e as expectativas que construímos. Sweet Tóquio é um romance vertiginoso e tragicômico que fala daquele lugar tênue entre o que as pessoas querem ser e o que de fato são. Sweet Tóquio. Eu vou começar falando sobre a minha experiência com a leitura desse livro. As personagens, com suas complexidades, vão nos encantando a cada página. Não é possível apenas amar ou apenas odiar nenhuma delas. São humanas, demasiadamente humanas. São, acima de tudo, muito francas em suas narrativas, que lançam mão da ironia, do humor, quando já estamos tomados por um mal-estar diante dos acontecimentos. Maju e Fernanda são capazes de rir de si próprias. Franqueza e humor fazem parte do jeito de ser de cada uma. Maju e Fernanda são duas mulheres de origens e histórias muito distintas que estão às voltas com os caminhos que estão trilhando, com seus desejos e seus impasses. Elas se jogam, se arriscam, ousam para construir algum sentido para suas vidas. Na verdade, essa questão está presente em todos os personagens que cruzam as vidas das duas protagonistas. A forma como você escolheu, Giovanna, de contar essa história, ou a forma como Giovanna escolheu
Contar essa história, intercalando Maju e Fernanda como narradoras, produz uma perturbação no leitor, que é bem valiosa. Esse recurso nos convoca a sairmos de uma posição de supormos saber do que se trata, o que está acontecendo. Se por acaso tomamos as dores de uma delas, logo tomamos uma rasteira e nos deparamos com o outro lado, com outros pontos de vista sobre a situação. E temos a Cora, filha de Fernanda e Cacá, mais cuidada, mas cuidada a maior parte do tempo pela Maju, com quem tem um vínculo muito forte de amor e confiança. Há uma provocação importante sobre o lugar dessas mulheres que cuidam dos filhos de outras mulheres e como ficam suas vidas, seus desejos de terem seus próprios filhos ou impedimentos de tê-los ou cuidar deles. O tema da maternidade atravessa a trama para além de Fernanda e Maju. Yara, Neide, as outras mães das amiguinhas de Cora, o motorista Ednardo, a mãe da Fernanda, enfim, são várias maternidades, várias relações dos filhos com essas mulheres mães. Fernanda, ela revela o sofrimento psíquico da experiência da maternidade. Ela teve muita dificuldade em estar nesse lugar. É uma mulher desse tempo acelerado, descrito por Hartmut Rosa, e que desenvolvo no capítulo Maternidades, Tempos e Contratempos do meu livro. Yara, uma outra personagem, é o contraponto desse modelo. Ela oferece resistência a essa e outras imposições. Tem uma fala ótima dela diante das exigências da Fernanda com prazos, quando ela diz que precisaria ter combinado com a Ariranha. Quando elas vão fazer um documentário na Amazônia sobre animais e que a Fernanda espera prazos muito estritos. E a Yara, a diretora do documentário, fala: vamos ter que esperar o tempo da Ariranha. Maju é a babá, ela tem muita sabedoria. Ela sonha outra infância para Cora. Tem uma beleza também na memória da relação dela com a sua própria avó. Bom, essas são as primeiras ideias. Vamos agora escutar o debate, a Giovana, e seguiremos nesse bate-papo. Babá, que eu peguei as referências. Opa, tá gravando. E deixei minha filha com uma babá que eu não conhecia direito. Então, tudo isso, né, todas essas peças se juntando, observando as babás, sentindo as angústias maternas, começando a experimentar aquele medo clássico, né, das... Opa, ficou uma janelinha aqui, deixa eu tirar, falando que a reunião está sendo gravada. Peraí. Opa. Bom, a janela está aí, mas deixa ela para não ter problema. Sentindo toda essa angústia também, né? Como é que é quando um filho desaparece? Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho um material para escrever um livro. E eu quis trazer os dois pontos de vista, agora voltando para aquilo que eu estava falando no começo, porque em nenhum momento, apesar de eu criticar muito as condições de trabalho da Maju, dessa babá... Pausão, tá? Opa, Oi? Acho Ok. que está vazando. Já mutei. Voltando, eu quis trabalhar com essas duas narradoras, porque apesar de ter uma crítica nesse livro bastante contundente ao sistema de trabalho no Brasil, a essas relações, né, de classe, a essa situação muito análoga à escravidão que acontece ali com a Maju, dormindo 15 dias por mês nesse quarto, esse é um livro feminista a ponto de acolher a dor de todas as mulheres. Até porque, para escrever esse livro, eu também contei com a ajuda de uma babá em certos momentos. Então, eu não quis julgar ninguém, não quis julgar muito nem a Fernanda, nem a Maju, quis deixar esse julgamento, se é que ele aconteceu, a cargo do leitor, e para que eu entregasse todo esse material para o leitor e deixasse que o leitor mesmo pudesse tirar suas próprias conclusões, eu decidi que o ideal era que eu desse a mesma voz para elas no romance. O que isso significa? Narrar as duas em primeira pessoa. Em um momento eu achei que seria difícil, né, fazer uma voz diferente para cada uma, então eu cogitei, olha, eu narro uma em primeira pessoa, uma em terceira, mas eu falei, não, eu tenho que narrar essas duas mulheres em primeira pessoa, alternando capítulos, com o mesmo número de páginas, porque eu quero dar para o leitor o acesso ao subjetivo dessas duas mulheres da mesma maneira, com o mesmo peso, né, para que a balança não pese nem mais para cá, nem mais para lá. E uma outra coisa para mim que também foi muito importante é que eu tinha esse desejo de fazer o leitor dar largada no livro achando um absurdo uma babá estar sequestrando uma criança.
ficando do lado, né, da patroa, e à medida que fosse avançando na leitura, começasse a embaralhar isso na cabeça do leitor, e o leitor começasse a pensar assim: talvez não seja tão errado que essa babá fuja com essa criança. Então, acho que por enquanto eu falo isso, aí vai me apertando que eu vou soltando mais coisa que agora eu já perdi muito. Mas foi exatamente assim, pelo menos que eu senti. Depois a gente vai escutar o público, mas é exatamente isso, né? Porque existe um vínculo tão grande entre a Maju e a Cora, né? E a Maju vai cuidando com tanto carinho nesse sequestro, as preocupações com os micróbios, com as bactérias, né? Ela perde o ônibus em busca da naninha, da Cora. Quer dizer, tem toda uma preocupação, e justamente num momento lá que ela fala, logo no início do livro, nas primeiras páginas, né, que a Cora fala alguma coisa como se ela estivesse vendo mais, de uma forma mais ampla, né? Ela é uma frase que eu peguei. Eu fui no encontro da escola da minha filha e tinha essa frase que o menino falou e colaram lá na parede, no meio do monte de desenhos. E eu vi a frase, eu anotei e falei: eu nem tinha livro ainda. Falei: vou escrever um livro sobre a maternidade, eu vou querer encaixar essa frase. Então eu encaixei na boca da Cora, e num certo momento, né, que ela está ali na rodoviária, que a Maju está levando ela embora, e ela olha em volta e ela fala. Maju, por que meus olhos são tão pequenos e eu vejo um mundo tão grande? Né? Eu acho que é essa frase que você está se Essa, referindo, essa, né? essa. É lindo. É, acho que você trouxe uma outra coisa legal, que é essa coisa, né, do cuidado, da Maju e tal. E uma pergunta que as pessoas me fazem muito, né, quando eu estou falando sobre o livro, é assim: como é que você escreveu essas duas personagens tão diferentes, no sentido da Maju, a babá é tão cuidadosa, a babá é tão amorosa, né? Tem tanto medo que essa criança pegue uma doença ou se suje, ali tem um amor que está fluindo de uma maneira tão intensa, e já a mãe da menina tem uma desconexão, né, com a maternidade muito profunda, como se ela não conseguisse atravessar essa ponte de ser mãe depois de ser mãe muito diretamente, né? Ela ainda não adotou muito bem essa filha. E o que eu costumo falar, que às vezes não cabe muito, né, na cabeça das pessoas, mas cabe muito dentro do ser humano, é que eu escrevi essas duas mulheres porque as duas estavam, né, dentro de mim. A maternidade, ela pode ser ambígua a esse ponto, porque eu fui a mãe que não conseguia se conectar com o filho, que não conseguiu ali no puerpério e depois amar ilimitadamente, imediatamente, mas eu também era essa mãe como a Maju, hiper cuidadosa, super amorosa. Então, preocupada de a criança estar bem, né, ou não fugir. Então, é possível que essas duas maternidades, né, e outras maternidades ainda se alternem dentro da gente. E aí você fala de um ponto que para mim assim foi muito especial na minha escrita do meu livro, né? Que foi um capítulo que eu escrevo sobre a ambivalência de sentimentos na experiência da maternidade, né? Então esse é um tema que para mim foi assim precioso eu mergulhar nisso, e eu escutava isso das mulheres que eu entrevistava, eu escutava isso na clínica. E o que eu vou desenvolvendo é justamente que a gente precisa fazer contato com os sentimentos hostis, os sentimentos de indiferença, assim como os sentimentos amorosos, que tudo faz parte da experiência da maternidade, e que realmente o risco é a idealização, né? A idealização da maternidade vai fechando os espaços para que a gente possa falar. Então você encontrou aí duas vozes falando quase como se fossem facetas de todas as mães, digamos assim, né? Das experiências de todas as mães. E aí, colocando na boca de duas, parece que vai ficando um pouco mais fácil, mas o que eu quis te dizer no início é que, ao mesmo tempo, você vai mostrando o ser humano que cada uma dessas pessoas é, com muitos aspectos, né? Com muitas facetas. Então, a Fernanda, a gente pode aí tomar uma birra com ela no início, porque ela não tem tempo para filha, porque ela está lá mergulhada na vida dela, workaholic e tal, né? Até quando pedem os documentos, ela não sabe, ela não sabe onde está o RG da filha, ela não sabe ela não sabe o sobrenome da babá, né? Ela está assim completamente desconectada.
mas ela vai trazendo toda a intensidade da vivência dela como ser humano, como mulher, como apaixonada, como esse encontro com a Yara, o que a Yara também vai movendo nela, né? Justamente essa outra personagem que você trouxe foi sensacional, porque uma... É, Fala, pode desculpa. falar. Não, pode Não, eu falar. até tenho curiosidade, daí a gente pega um pouco da Fernanda, né, de saber se nessa tua escuta clínica você sentiu, porque o que eu sinto é que mais ou menos de uns 10 anos para cá, essa desconstrução na maternidade entrou muito dentro das obras, né, dentro do discurso midiático, então as mulheres elas até conseguem olhar talvez para isso de uma outra maneira que um pouco antes dessa última onda feminista, talvez elas não conseguissem. Eu lembro quando eu lancei meu primeiro livro, A Teta Racional, que é um livro que tem uma desconstrução bem forte da maternidade, e as mulheres ainda vinham me falar ali, caramba, que legal, é alguma coisa que desconstrói. Agora a gente tem esse discurso muito mais corrente. Então eu tenho curiosidade de ouvir de você sobre se teve uma mudança nessa escuta clínica, nessa temporalidade. E daí a gente volta para a Fernanda, porque eu acho que a Fernanda é uma mulher que talvez vivendo em outra época, ela nem mais à frente, talvez ela nem tivesse filho, talvez a Fernanda teve filho muito numa coisa da maternidade compulsória, naquela coisa de temos que ter filho, vamos tendo filho, mas talvez ela não quisesse ser mãe em outro contexto. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais você, como é que você tem sentido, né, no tempo isso. Eu realmente acho que cada vez mais as mulheres podem falar dessa sua insatisfação, né? Eu tenho um relato que eu faço, uma situação clínica que eu apresento, ficcionalizada, evidentemente, né? Por uma questão ética lá no livro, que a mãe me procura com uma criança de 2 anos e meio e ela fala assim: me arrependi. Bem no tema que anda circulando muito também da mãe arrependida. Mas é a primeira fala dela, traz a criança e fala assim: não quero mais. Eu me arrependi de ser mãe. Né? Não dou conta, não é para mim. E ela começa a me contar que, inclusive, ela não queria mesmo, foi uma insistência do marido e tal, tal. Então, assim, isso. Mas ela chega e ela fala. Né? Acho que em outros tempos isso já viria de uma outra maneira, né? Tempos mais antigos, digamos, viria de uma outra maneira. Agora, também um caminho que a gente pode fazer no caso desse atendimento, e que foi ficando cada vez mais evidente, que a questão principal que ela tinha é que uma determinada maternidade, tal como era vendida no meio em que ela vivia, ela não queria. Daquele jeito, ela não queria. Mas a gente foi vendo que ela tinha um jeito próprio de maternar essa filha que funcionava. Ela construía um vínculo com essa criança e que as coisas poderiam acontecer. E ela estava sofrendo muito, porque de um determinado modelo de maternidade ela se sentia muito distante. E ao se sentir distante, ela se sentia fracassando. E isso é um problemão, né? Aliás, é uma das questões que eu coloco muito com relação a isso, né? Existe um modelo que é apresentado, eu não desempenho bem esse modelo, então eu fico com raiva disso, porque daí eu fico me sentindo uma péssima mãe, uma pessoa incapaz, incompetente. Eu fico até com raiva do meu filho, da minha filha, porque essa criatura me faz, né, eu me sentir assim, um fracasso como pessoa. Se eu era super competente como profissional antes, de repente, ou em outras áreas da vida, né? De repente eu me vejo como um fracasso. Mas me vejo como um fracasso porque existe um modelo que fica imperando aqui, que você só vai funcionar se for desse jeito. E aí, nesse sentido, tem também uma fala da Fernanda, que já é lá mais para frente, quando ela está vasculhando lá o quartinho da filha, que está tudo organizadinho, né? Que ela planejou tudo organizado, gaveta para bonecas, gavetas
para os carrinhos, e tá já tudo misturado, né? E ela diz assim: não há nada mais distante da vida do que a idealização da vida. Que é sensacional essa frase também, né? E que eu vou sentindo também, eu já adiantando o que eu queria até dizer um pouco mais para frente, mas eu já vou falar, que eu acho lindo no livro o trabalho de elaboração que vai acontecendo na vida dessas duas mulheres ao longo do livro. Olha, mas por mais que eu tenha trabalhado e elaborado e sido essas duas mulheres, você sabe que eu estou adorando, porque hoje eu estou tendo uma chance única. Eu já lancei esse livro há 2 anos e meio, já fiz tantas conversas, e pela primeira vez eu estou tendo a chance de colocar a Fernanda no divã. Eu vou abusar de você, Raquel, nesse sentido, porque você trouxe uma coisa muito rica para mim. Eu fico pensando, cara, tantas conversas eu ainda não tinha elaborado, que a Fernanda não tem muita culpa. Eu não sei, aí talvez você discorde, que você consiga enxergar a Fernanda até por um outro viés melhor do que o meu. Né? E isso acontece, para quem estiver vendo a gente aí, não existe o livro certo e nem o livro errado. Né? Como eu sempre costumo falar, meio livro é do autor e meio livro é do leitor, então todas as interpretações são válidas. E eu acho que é legal a gente pensar nisso, porque esse ponto que você trouxe é muito rico, né? Eu vejo muitas mães serem castigadas por essa culpa, não estou dando conta, e enfim, isso coloca uma roda para girar que não traz resultados muito bacanas, mas a Fernanda não se culpa muito. A Fernanda ela está tão levada por essa paixão, e essa era uma ideia que eu tinha mesmo. Eu pensava, como é que eu vou fazer essa mulher estar... Que mulher é essa que está tão desconectada da maternidade? E talvez isso tenha me ocorrido, que mulher é essa que não vai se deixar ser totalmente levada por uma culpa, porque ela está vivendo uma outra história, porque ela sequer está tocando nesse lugar da culpa, porque ela está apaixonada, porque ela não está nem lembrando, né, de certa maneira, que a filha existe durante uma boa parte do livro, até que ela é confrontada com esse sumiço, e aí ela é obrigada a olhar para a própria maternidade, né? E aí ela olha com assombro, e ali faz uma análise rápida de tudo isso. Só pontuando essa questão então da culpa aí da Fernanda, que eu não tinha chegado lá ainda. Obrigada. De fato, isso não é uma questão assim na personalidade da Fernanda, né? Eu acho que quando ela começa a perceber, então, que a filha sumiu mesmo, né? Aliás, é demais, né? O tempo é muito impressionante, né? Quanto tempo demora aquele casal para se dar conta de que a criança desapareceu, né? Mas aí ela começa, eu acho que fica mais ainda ambivalente, ou a ambivalência aparece mais ainda, porque ao mesmo tempo que ela começa a ficar muito assustada, né, com o que pode ter acontecido com a filha, né, quando ela começa a andar pelas ruas, indo para, né, da delegacia lá, e ela começa a imaginar uma série de acontecimentos que a cidade de São Paulo vive, que a gente nem tem, nem se dá conta, né? Eu acho que ela vai mergulhando mais nessa dor, e acho que vem um pouco de culpa, né? Por exemplo, tem uma hora lá que ela fala assim: a Maju não liga, a Maju não responde, a Maju não responde, e eu, cadê você, cadê você, cadê você? E quantas mensagens eu desprezei da Maju, né? Tem uma Ela nem fala. via, né? Eu Que acho que a tem uma Maju... outra coisa. Fala, depois eu falo. Não, que a Maju escrevia para ela, querendo alguma coisa, queria falar alguma coisa sobre a filha, e ela desprezava, porque ela estava em outra. Ela estava no trabalho, ela estava lá às voltas com a Yara, enfim, ela não queria saber do que a Maju ia falar sobre a vida da criança, né? E aí, nessa hora, ela falou: ai, meu Deus, quantas vezes eu desprezei as ligações, e agora eu queria tanto que você atendesse, né? Acho que nesse momento aparece um pouco mais da ambivalência, né? Não, e certamente tem culpa também. Olha que interessante, você está aqui fazendo o escritor pensar, olha, realmente tinha, porque às vezes a gente vai escrevendo e a narrativa surge ali num calor, principalmente quando vai se encaminhando para o final do livro, você está muito tomado por aquelas vozes, acontecimentos, e eu diria que
muito comum, não sou só eu, assim, o escritor termina o livro e aí é que a gente vai ver do que esse livro se trata, os leitores é que ajudam a gente a construir, entender, às vezes, o livro e tudo que o livro abarca, tanto que quando eu terminei esse livro eu achei que era um livro sobre maternidade exclusivamente, até minha ideia era que se chamasse maternidade, e eu levei para o meu editor e ele falou assim, esse livro não é um livro só sobre maternidade, esse livro é um livro sobre afetos, né? Ele tem muitas outras coisas aí, tanto que daí que a gente acabou mudando o nome e também pensando na questão de classe, foi para o Sweet Talk, né? A gente falou, não, acho que é legal fazer o leitor olhar para esse recorte de classe. Mas o que eu acho que, embora eu não tenha elaborado a culpa, ela estava latejando mesmo, de certa maneira, no final do livro, é que eu não vou dar spoiler para quem não leu, mas quando a Fernanda está no desespero, ali no ápice do sumiço, e ela está muito alterada e muito nervosa e triste, enfim, tudo isso, ela destrói uma peça na casa dela que é, vamos dizer assim, como se fosse um ícone, uma peça que simboliza o quanto ela se descolou da filha para se entregar ao trabalho, porque ela compra, né, essa ideia capitalista, sei lá, neoliberal, de que o trabalho e o dinheiro e o cargo e algumas aspirações pequeno-burguesas, como o título do clube ou obras de arte, que tudo isso vai trazer para ela satisfação, a felicidade que ela não está conseguindo ter ali naquela vida, né? Tem até um momento, essa parte eu gosto, eu lembro quando eu escrevi que ela fala, agora eu já tenho, sei lá, um apartamento, um carro, o título do clube, uma obra de arte, eu já estou pronta para morrer. Mas então a Yara veio para me fazer viver de novo. E eu acho que quando ela ataca aí esses, não vou falar que objeto e nem de que jeito para não tirar o gostinho de quem não leu, mas quando ela se confronta com um desses ícones aí que representam toda essa carga de trabalho que distanciou ela da filha, eu acho que ela está vivendo de uma maneira atravessada aí nesse momento essa culpa, assim, a culpa pela desconexão. Uhum, sim, sim. E aí eu também tenho a experiência dela com a própria mãe, com a irmã, né? Vai aparecendo isso também, né? A gente vai tendo notícias, né? E a maneira também que você coloca da mulher sendo a provedora da casa também é bem bom, assim, nesse sentido, né? Porque Isso para parece. mim, isso para mim é muito importante, assim, porque se a gente for olhar, as pessoas se irritam com o marido da Fernanda. Então, para quem não leu o livro, Kaká é o cara que, na minha opinião, tem leitores que só acham que ele é um encostado, mas tudo bem. Na minha opinião, e ali eu coloco um pouco isso, e a Fernanda também aponta um pouco isso, ele é um cara muito. Fala num certo momento que a Fernanda foi feita para se debruçar sobre os grandes problemas e ele sobre cuidar as coisas pequenas. Então, ele é um cara ali que é conectado com o jardim da casa, com a comida da casa, que cuida mais da filha, mas eu acho que muito dentro desse esquema brasileiro, de uma sociedade, né, bastante machista, que ele cuida, mas não muito, porque ele também está apoiado ali no trabalho, né, da babá, da empregada. Mas eu acho que sim, a gente já pode afirmar que é um cara que tem um instinto materno mais aguçado, talvez, do que o da Fernanda. Acho que a gente pode, talvez, dizer isso. E a minha intenção foi justamente dar uma cutucada, né? Porque isso pode acontecer, e é extremamente opressivo que a gente viva achando que essa maternidade, né? Essa coisa de cuidar e cuidar bem é uma coisa intrínseca à mulher. Né? Às vezes isso aparece, isso surge de uma maneira muito mais pronunciada no pai. E achei também bacana, e isso foi muito intencional, quebrar essa dinâmica de que o cara é o provedor. Ali, aquele relacionamento aos trancos e barrancos funciona, mas funciona com uma mulher sendo a provedora e o cara ficando em casa mais com a filha, né? Sim. Uhum. E ele tem uma personalidade mais introspectiva, né? As coisas pelas quais ele se interessam são muito mais minimalistas, né? São muito mais para o mundo interno, né? Ela mais para uma expansão, assim, né? E aí você sabe de uma coisa que você falando, eu estava aqui me dando conta de que tem sido cada vez mais frequente na minha clínica, no caso das crianças, de eu ser procurada pelo pai, né? Era uma coisa Que bom. que era uma coisa super incomum anos atrás, né? Era sempre a mãe que procurava. Então, já aconteceu várias vezes de o seu pai que faz o primeiro contato, é ele que vem na entrevista. Às vezes a mulher tem um ritmo de vida diferente, ele que vem na primeira entrevista. Isso tem sido assim mais frequente. Eu sei que isso é um recorte também de um certo grupo específico, mas de todo modo, é o meu consultório. No passado, esse mesmo meu consultório
Difícil era trazer o pai, né? Estava sempre ocupado, sempre viajando, sempre trabalhando, né? Então, Eu acho que a gente está vivendo essa transição, né? alguma transição a gente começa a pensar nessa possibilidade, né? É, uma outra coisa também, daqui a pouco a gente já abre para as perguntas, mas uma outra coisa que eu fui vendo, né, que eu queria falar desse processo de elaboração, né, que eu comecei a dizer, né? Eu acho impressionante ao longo de toda a narrativa como vai havendo uma transformação nessas mulheres, né? E elas vão repensando, né? Não é que no sentido de ser bom ou ser mal isso, mas há transformação, há um processo de pensamento, de reflexão e de transformação ao longo de toda a narrativa, de toda a história, né? Que a gente fica imaginando, eu fico assim, me dá vontade da gente imaginar o destino dessas duas mulheres depois do final, da última página, sabe? A gente fica imaginando assim que eu acho que elas vão ter vidas mais ricas. Cada uma delas, no caminho que elas tomarem, eu acho que elas vão ter vidas mais enriquecidas, mais profundas e é capaz de haver mudanças na vida, alguma mudança na vida delas a partir dali, porque tem todo um trabalho de elaboração. E aí, como psicanalista, né, Giovana, isso para mim me interessa muito, né? A gente faz esse trabalho, é para isso que a gente trabalha, né? Para que ajude os analisantes que nos procuram a elaborar as suas experiências emocionais, os impactos que a vida lhes impõe. E aí eu vou vendo assim um movimento claro de posições muito autocentradas, narcísicas, né, dos personagens, e vão se deslocando para um polo autoritário, onde o outro passa a ser levado em consideração. Não que isso é definitivo, acho que tem uma dialética aí, né, uma dinâmica que vai acontecendo. Mas é bonito de ver a possibilidade do movimento, né? Isso é muito, muito legal, assim. Eu nunca tinha elaborado, né? Porque eu nunca tinha tido uma conversa como essa. Eu estou gostando muito das coisas que você está colocando, e eu acho que é bem interessante, porque assim, falando um pouco do processo criativo, né, no romance, quando a gente dá largada no livro, a gente também não conhece tão bem os personagens. Eu dou aula de escrita criativa e de criação de personagem, e eu costumo falar para os meus alunos: vai escrevendo o livro e depois volta para reescrever os primeiros capítulos. Geralmente acontece isso e é muito comum, porque você, à medida que você vai escrevendo, você começa a se aprofundar e conhecer os personagens. Então é quase como se a gente pegasse na mão do personagem e fosse fazer mesmo uma caminhada meio psicanalítica, porque a gente vai se aprofundando, vão surgindo informações, esse personagem vai crescendo dentro de nós e ganhando novas camadas. Então, sim, a gente vai fazendo, né, essa evolução, e por isso a volta para reescrever. Porque quando a gente volta para reescrever, a gente conhece eles melhor, a gente pode fazer melhor esses primeiros capítulos. É, então, eu acho que isso acontece muito, e até a voz das duas, a questão da linguagem é muito interessante, né? Porque quando eu comecei a escrever, eu também não tinha a linguagem de cada uma tão bem definida, e era muito importante para mim que cada uma falasse de uma maneira. E quando eu dei largada nessa escrita, eu tinha até uma cola na minha parede para ver como cada uma falava. Ah, essa aqui fala transar, essa aqui fala fazer amor, essa aqui tem uma linguagem sôfrega, usa vírgula, essa aqui não, essa tem um tipo de humor, essa não. E o que acontece? À medida que eu vou conhecendo melhor esses personagens, eu vou me aprofundando nessas narradoras, a linguagem, eu não preciso mais olhar para a parede, porque a linguagem vai surgindo desse conhecimento e delas mesmo. Então, é uma bola de neve, é uma coisa se grudando na outra. É, muito legal. E eu tô aqui voltando no meu personagem, que assim, eu gostei demais de todos, mas eu confesso que o meu preferido foi o Ednardo. Ah, fala dele, pavão misterioso. Eu não quero muito contar para não dar spoiler, mas se você colocar um caminhoneiro no meio dessa história e que ele causa medo no primeiro momento, né? Ela pega uma carona, bom, a Maju pega uma carona com essa criança, e aí, no meio de uma estrada, entrou no caminhão e a Maju começa a fazer mil fantasias, né? De quem seria o estuprador, sequestrador, né? Carregamento de drogas, né? Vai fazendo mil fantasias.
E aí, ao mesmo tempo, ela vai se afeiçoando, ela vai captando sinais dentro do caminhão do não, ele parece ser uma pessoa legal, né? Então tem esses sinais aqui que vão indicando. E ele é um cara, enfim, jovem, né? Mas muito já sofrido pela vida, né? Mas quando ele fala da relação dele com a mãe, é uma coisa apaixonante, né? Eu acho que a partir daí eu já passaria a confiar nele, se eu tivesse parado. É verdade, acho que eu também. Ai, que gracinha. Ah, eu acho que a gente pode contar isso. Acho que tudo. Ou não podemos? Acho que podemos. A gente já falou tanto do livro. Vamos contar? Vamos, Quem não conta, lê, conta lê, você. lê, porque lendo é muito mais gostoso. Eu não sei de onde eu tirei isso, porque esse livro é uma mescla de histórias que eu vi por aí. Mas, assim, eu lembro que eu estava tomando banho e eu falei, pô, um cara assim, assim, assado. Mas, enfim, para resumir, o Ednardo, a mãe dele adorava a música Pavão Misterioso, né? Que é a música do Ednardo, por isso ele chama Ednardo. Ednardo é esse cantor que eu acho que é nordestino, que tem essa música Pavão Misterioso, linda, recomendo que todo mundo escute. E esse caminhoneiro que se chama Ednardo por causa da música. A mãe dele era apaixonada pela música Pavão Misterioso. E depois que a mãe morre, ele passa a ouvir Pavão Misterioso todos os dias. Todo dia ele tem que ouvir pelo menos uma vez, enfim, para se conectar e fazer esse tributo para a mãe. E aí, nessa história, lá no livro, ele é preso. E aí ele está preso, como é que ele vai ouvir Pavão Misterioso? Enfim, aí também não vou dar spoiler, a gente vai acompanhar ele para você ouvir a música dentro da prisão, né? E acho que eu também me encantaria com ele. Se ele me contasse essa história, eu já não teria mais medo. Mas a Maju tem muito medo. Então, a Maju precisa voltar e conferir, mexer no porta-luvas e fazer acontecer para que ela se sinta. Acho que essa é uma personagem caracterizada pelo medo, né? Para que ela se sinta um pouco mais segura. Agora, Uhum. olha, eu acho que tem uma coisa que é muito curiosa, né? De novo, do trabalho de escritor, que é assim: tem muita coisa que não é planejada. Às vezes as pessoas veem, nossa, mas olha, tem maternidade também na relação do Ednardo. Tem algumas maternidades são planejadas. Por exemplo, esse é um livro que fala muito da maternidade no reino animal. Né? Então, Sim. fui conhecer a maternidade dos jacarés, a maternidade das bonobos, a maternidade dos ácaros. Isso foi muito proposital, porque num certo momento eu comecei a me questionar o que é a maternidade construída culturalmente e a maternidade ali intrínseca. E eu comecei a ler e me interessar, e eu pensei, bom, talvez um jeito de eu pesquisar, entender isso, é olhar para o mundo animal, né? Porque eles não têm essa construção cultural de maternidade que a gente tem. Então eu fui atrás dos animais, os animais começaram a vir até mim, tem animais, por exemplo, ontem eu estava numa conversa sobre o livro e me falaram que tem até um cachorro ali que eu não tinha nem me dado conta. Mas então, voltando um pouco mais para isso, é, tem muitas camadas que no trabalho do escritor chegam de uma maneira inconsciente. Então, assim, Ednardo e mãe de Ednardo não foi planejado, estava querendo falar maternidade nessa hora, mas eu acho que eu estava ali tão. Essa história me tocou e acabou entrando também. É. E agora você falou dos animais, eu estava me lembrando que a Yara tem uma fala, que a Yara que é entendida dos animais, né? Ela tem uma fala para Fernanda sobre algum desses animais que come os filhotes e tal, e ela fala justamente sobre isso é para abrandar a sua culpa. Não, não tem uma parte que é mais ou menos isso que ela fala, né? Que Tem, ela porque os conta. jacarés. É, É. Agora eu não lembro bem, mas os jacarés machos predam os filhos, né? E é. as jacaroas ali, eu acho que elas são um pouquinho menos pior, mas na conversa que elas têm, e aí entram várias espécies, e entra, por exemplo, a família dos ácaros, que as filhas matam as mães ácaros. Então, eu fiz toda essa pesquisa, que ali o que a Yara está falando é: olha, você não precisa se sentir culpada, porque no reino animal também acontece a questão do abandono materno, às vezes, então, assim, tudo está valendo. E se a gente for pensar, essa personagem Yara, ela também vem de uma maternidade muito truncada, porque a mãe da Yara é uma antropóloga que sumiu do mapa, né? Foi visitar uma das etnias que ela pesquisava e nunca mais voltou. E ela e o pai, que é um biólogo, passaram a procurar a mãe pelo mundo e nunca mais encontraram a mãe, então não sabem se a mãe foi morta ou se a mãe quis desaparecer, né? Então eu acho que ali a Yara também absolve a Fernanda e absolve ao mesmo tempo a própria mãe, né? E a dor que ela tem com relação a isso. Uhum. Bom, você vê, né, Giovana, que quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar, né, sobre esses personagens e sobre essa trama, né?
Mas eu estou aqui olhando o nosso tempo e achando que talvez a gente pudesse abrir para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, e a gente continua no diálogo a partir do que nossos convidados e convidadas aí têm para dizer. Então, quem quiser começar, não sei se eu pedi para a Fernanda me ajudar aí nas inscrições. Ah, Simone, vamos lá. Abre Estão me isso. ouvindo? Sim, sim. Quem quiser, É, espera só um instantinho, Simone. Vamos fazer assim, quem quiser falar, vai levantando a mão e aí a gente vai vendo, tá? Vai. Bom, que encontro estimulante, né? Giovana, eu li seu livro assim que a Raquel me recomendou e foi assim uma espécie de um sequestro, porque em um dia e um sábado eu não conseguia parar de ler, né? E fui fazendo aí essa minha trajetória e costura com o meu mundo interno, com as minhas próprias experiências diante da maternidade, né? Então, eu queria te dizer assim que você é uma espécie de psicanalista intuitiva, né? Porque tem uma coisa alquímica que nos conduz para reflexões muito profundas, né? Então, sob o ponto de vista das disparidades sociais, né? Cada um de nós que teve a oportunidade de ter um funcionário, talvez não tive uma babá, mas tive uma funcionária que, em alguns momentos, cumpriu esse papel de ficar com os meus filhos para que eu pudesse trabalhar e fazer outras coisas, né? Eu pude revisitar isso, eu pude ser tragada pela avalanche de emoções da Fernanda, no sentido da sua liberdade, das experiências que ela pôde viver enquanto não tinha espaço para o lugar materno, e fui assim extremamente capturada pelo afeto da Maju com a Cora, né? E fiquei muito tocada pela experiência de maternagem que a Maju pôde imprimir na Cora, né? E também tocada pela transformação e elaboração que acontece com a Fernanda, mas eu fiquei muito curiosa para te perguntar sobre aonde os seus sentimentos alquímicos te levaram, porque no fim do livro eu me senti angustiada. Vou ter que falar aqui, enfim, no desfecho, quando a Cora cruza o portão de volta, né? Eu fiquei pensando, o que será que a Giovana imaginou? O que vai ser dessa criança destituída dessa relação de amparo e afeto que a Maju construiu com ela, voltando para casa com todas essas desproporções e questões que são profundamente humanas, mas que colocam perguntas para nós, né? A gente pode muito se livrar das culpas e trabalhar, porque elas não têm uma utilidade por elas só, por elas mesmas, mas as inscrições que as emoções imprimem nas crianças resultam em necessidade de trabalhos constantes que vai dar conta da história de vida de cada um. Mas eu fiquei com essa apreensão sobre um sentimento de ruptura e desamparo da Cora quando ela volta. O que você me conta sobre isso? E muito Ai, obrigada pela Simone, leitura. imagina, eu que agradeço tudo que você falou, foi tão legal. Simone, você é psicanalista? Sou. Olha, então
Você vai ficar decepcionada comigo agora, mas eu vou ter que ser Não! sincera com você. Olha só, primeiro, assim, obrigada por tudo que você falou do livro, uma delícia ouvir tua análise, é fantástico, assim, e fiquei muito feliz também que você foi consumida e leu numa tarde, isso me traz muita alegria, mostra o envolvimento do leitor. Agora, olha que curioso, né, sobre o processo criativo e o meu envolvimento com os personagens. Eu acho que tem dois pontos aí legal da gente pontuar. Às vezes eu acho, depois que eu acabei esse livro, eu acho que eu dei pouca voz para Cora. Alguns leitores até me falaram isso, falaram, nossa, a gente sente muito mais a Fernanda e a Maju e a gente sente pouco a Cora. Às vezes eu acho que isso aconteceu porque eu ecoei um pouco nesse livro a minha própria dificuldade de maternar em alguns momentos. É muito curioso porque esse livro traz uma experiência de ayahuasca e eu não tomei exatamente como a Fernanda tomou naquele contexto, até fui até o Acre, estive naquela cerimônia que ela participou, daquela etnia, mas tomei ayahuasca uma vez, num outro momento, em São Paulo, e tive um insight muito poderoso enquanto eu estava lendo o livro, porque eu fui para a sessão de ayahuasca querendo enxergar coisas enormes e grandiosas, ter uma miração fantástica, e como sempre dizem, né, você pode escolher o que você quer ser curado, mas é a planta que te conduz. E a planta me falou uma coisa muito simples, mas assim, que mudou a minha vida, que eu deveria abaixar o joelho para olhar no olho da minha filha. Isso mudou a minha dinâmica. E o que eu senti nessa sessão, e por isso eu escrevi aquele capítulo, Mãe, para quem não leu o livro, tem só uma hora que a voz da Cora aparece como dona de um capítulo, né? Que a voz da Cora fala assim, mãe, me olha pulando no sofá, mãe, me olha apertando o botão do elevador, me olha rotando a IOU, que é aquela criança falando, mãe, olha para mim, e a mãe não olha. E eu acho que, como escritora, também passei por um processo, né, dentro desse livro. Eu acho que a Cora é muito cuidada pela Maju e me vejo um pouco nesse sentido aí também, sendo essa pessoa que ama muito a filha e se preocupa, mas a Cora não tem essa grande voz. E o que acontece é que, como autora, eu fui, principalmente no final do livro, uma cadência tão grande entre o inconsciente, o processo da escrita e o processo criativo, que eu não estava nem pensando o que ia dar desses personagens. Eu estava realmente vivendo a pele e o agora dos personagens. Eu lembro de terminar aquele capítulo ali da discussão do Cacá e da Fernanda, que é no ápice, né, do desaparecimento da Cora, dentro daquele lugar, eletrizada por aquilo, e o que eu posso dizer é que eu fui até o portão, junto com a Cora, como uma autora, eu coloquei ela dentro do portão do prédio e ali eu vivi aquilo e ali eu larguei os meus personagens. Eu não pensei no depois, eu acho que por vários motivos, pela catarse, né, do final do processo criativo, que é, uau, esse livro acaba aqui, eu não tenho mais o que dar para esse livro, e também porque eu acho que a partir daí, se eu seguisse num processo de elaboração, que para mim eu nunca consigo separar a elaboração que vocês chamariam de psicanalítica, talvez, do que eu chamaria de uma elaboração narrativa, como eu vou dizer, eu acho que tudo que eu elaborasse criativamente daí para frente não seria o bastante para o leitor, porque conversando hoje com o leitor, eu vejo que os leitores têm uma necessidade tão grande, alguns de se vingar da Fernanda, as pessoas me falam, mas a Fernanda, será que a Fernanda aprendeu? A Fernanda tem que ter aprendido, e a Maju não pode ter ido presa porque não é justo que ela seja castigada. Então a sensação que eu tenho é que não haveria uma redenção que tivesse a altura dos sentimentos que foram colocados ali até a porta daquele prédio. Então, quando eu falei para você que eu ia te decepcionar, é porque eu não sei o que deu da Cora e eu não sei o que deu de ninguém a partir daquele portão. Muito obrigada. De nada, Respondidíssima, Simone. sem decepção. Obrigada, Simone. querida. Del. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Então, eu vou falar diretamente do livro, quer dizer, do livro, na verdade, de uma questão que me foi suscitada, né? Gostei muito, Giovana, gostei muito do livro, também me capturou, enfim, foi uma leitura ótima. E o que acontece é que eu fui, como vocês comentaram aí, que ao longo do livro eu fui pensando também nessa ideia que já vem bastante frequente, inclusive na literatura, de desconstrução das maternidades, né? E daí pensei naquela frase que também se tornou meio que quase que um clichê de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, ou alguma coisa assim. Não sei se é exatamente isso, mas é alguma coisa assim, né? E que se a gente fizer uma analogia para a nossa sociedade, a gente fala de rede de apoio, né? E que quanto que as mulheres precisam de uma rede de apoio para
para elas, para cuidar das crianças, para elas não enlouquecerem, enfim, né? E o que eu achei curioso de pensar, né, e daí acho que é menos uma pergunta e talvez mais uma coisa para vocês, para a gente discutir, para vocês colocarem um ponto de vista, é que a Maju, ela assume todos os cuidados com a Cora, né? Ela faz tudo, ela leva na escola, na natação e tal. Mas ela é uma funcionária, ela não responde pela criança, né? Quem segue respondendo pela criança é a Fernanda, né? E o pai, os dois, né? Eu acho que naquela cena do parquinho, quando elas perdem a Naninha, é a primeira vez que a Maju se vê de fato responsável. Acho que ela sente ali que, nossa, agora a Cora é minha responsabilidade. Talvez ali tenha tido uma migração, né, desse lugar que eu acho que, no fundo, fica ainda muito centralizado na mãe, na mulher, né? Até eu estava pensando aqui que eu acho muito sintomático que tenha, acho que um homem assistindo a nossa conversa. Ou seja, a maternidade continua sendo um assunto que só interessa as mulheres, né? Assim, tipo, que apoio é esse que só as mulheres participam, né? E daí o que eu pensei é que, apesar de se falar muito, apesar da gente tentar fazer um movimento de rede de apoio e tal, o quanto que ainda, no fundo, as redes de apoio que a gente tem disponíveis não desencarregam a mulher do fardo de que ela é a única pessoa que responde pela criança, né? Então, e daí eu acho que no livro o que acontece é que a Maju, de fato, a partir de certo momento, ela assume esse lugar, né? Mas ela mesmo, enquanto ela cuidava da Cora em todos os momentos da vida, ainda assim ela não tinha, né? Mas só depois do sequestro, depois que ela assume, né? Mas depois tem o desenrolar também, não vou falar muito, mas queria talvez ouvir vocês um pouco sobre isso, né? Sobre essa tentativa desesperada que a gente tem de que as mulheres sejam um pouco desincumbidas e possam dividir um trabalho, mas que na real acontece, eu acho, muito pouco ainda, né? Eu vou falar bem pouquinho, porque eu acho que a Raquel até pode ter mais aí para acrescentar, porque você pontuou uma cena, um momento com muita precisão, achei muito rico o que você falou, que a Maju começa a se enxergar como mãe ali naquele momento que ela perde a Naninha. Foi super cirúrgica essa colocação, porque de fato ali ela faz um comentário que é muito materno, né? Ela está empurrando a Cora no balanço, e aí ela faz um comentário sobre maternidade muito diretamente, que ela fala assim, talvez a maternidade seja só isso, né? Você empurrar o filho todo dia até que uma hora você não precisa empurrar mais. Então ali eu acho que é um bom momento para a gente pensar que ela começa a se entender como essa mãe, essa futura mãe se formando em torno da Cora. E eu acho que esse é um livro que mostra muito pouco rede de apoio, a rede de apoio formada de uma maneira ainda muito fragmentária, né, que eu acho que é o que acontece no Brasil, e principalmente nos ambientes de classe muito alta, onde essa força de trabalho substitui esse lugar da rede de apoio, que a gente vê ela mais consistente nas classes mais baixas. Mas, Raquel, eu acho que agora fala aí, você pode brilhar mais que eu. A primeira coisa, né, é que marido, pai, não é rede de apoio, né? Ele é o pai, né? Então ele tem que estar presente no seu papel ali, no seu lugar, né? Eu acabei de falar que eu tenho, parece que uma esperança dentro de mim, em razão do que começou a acontecer no meu consultório, que é um recorte micro, né? Desses homens que andam me escrevendo, assim, quero um atendimento para minha filha. E vem o pai e a filha, de 7 anos. Minha mulher não pôde vir porque ela está numa reunião. Eu fiquei muito surpresa com esses acontecimentos, mas já aconteceu alguns, e eu fico muito entusiasmada, né? Tenho situações onde o pai que trabalha muito, mas aí em razão até de ter uma companheira um pouco mais questões pessoais bem complicadas, mas ele assume bastante, 3 crianças cheias de problemas e tal, e ele está lá fazendo comida, levando na escola, indo no médico, assumindo. Então a gente começa a ver isso acontecer, mas a gente precisa claramente deixar bem evidente de que a função de cuidado, de responsabilidade desses que exercem as funções maternas, que estão no lugar de pai e de mãe, oficialmente, né? Eles precisam igualmente estar nesses papéis.
Mas ainda assim, mesmo quando tem, seja duas mães, dois pais, o pai e mãe, o que seja, que tem lá essa dupla que cuida das crianças ou da criança, ainda assim é insuficiente, né? Porque essas pessoas precisam trabalhar, precisam se organizar, precisam ter ajudas, né? A gente realmente teve experiências no passado mais felizes com relação a isso, com famílias mais amplas, com vizinhos, com vós, com tios, com tias, que naturalmente se ocupavam, né, das crianças, assim. No meio rural, a gente ainda vê isso acontecendo com uma certa frequência, até mesmo nas áreas mais pobres, a gente vê as pessoas se apoiando, né? As pessoas usam até uma expressão assim, está olhando, eu olho o filho dela enquanto ela trabalha, né? Tem essa expressão. Infelizmente, a maioria das vezes são mães solos, né? Infelizmente, sempre assim. Mas eu acho que o que realmente precisa estar em pauta é que esses homens precisam ser convocados. E a Giovana até traz uma história lá também bem trágica, que ela também bota um dedo ali, né, na história da Neide, né, Giovana? Que só a Neide é responsabilizada por aquele episódio lá com o bebê, né? Ninguém lembra do pai, né? Quem foi que fez esse bebê? Peraí, tá sem áudio, Giovana. Eu gosto de frisar esse episódio, eu sempre falo isso quando eu estou falando desse livro, porque para quem não leu o livro, a amiga da babá, que né, também é uma babá e também mora num quarto de empregada, na área de serviço, ela já tem uma criança que mora com ela num quarto, ela é engravida e pensando que vai ser mandada embora, porque né, tem um segundo filho nessa casa, ela acaba tendo o bebê na área de serviço, colocando numa sacola e deixando na frente de um prédio. E quando as pessoas leem o livro, e quando uma amiga minha que é escritora leu o livro pela primeira vez aí no manuscrito antes de ser publicado, falou, nossa, o livro está ótimo, bacana, mas esse capítulo não é crível. Eu sempre gosto de falar que é o único capítulo totalmente calcado na realidade. Eu fiz pesquisa jornalística, isso aconteceu no meu bairro, aconteceu em Higienópolis, e foi justamente isso que me tocou. Essa mulher que abandonou o bebê foi presa e quando ela saiu da prisão, tanto as pessoas que se agruparam na frente da prisão, quanto toda a mídia, jornais, todo mundo comentou isso, condenaram essa mulher, né? Ó, que mulher fria deixar um bebê. Primeiro que eu não acho que ela seja fria, né? E no livro eu trago isso, eu sempre imaginei o tamanho do sofrimento para uma mulher tomar uma atitude dessa. Mas aí a grande questão que também me deixou mais perplexa é onde é que estava o pai dessa criança e por que a sociedade nunca se perguntou onde estava o pai dessa criança. Uhum. Então, assim, o pai é totalmente abolido de responsabilidades, né? Uhum. Então, eu acho que cenas como essa são importantes, né? Quanto mais a gente trazer isso para a cena, é um movimento de alguma mudança possível, né? Mas eu acho que basicamente é isso. Precisa estar no seu lugar, precisa ser convocado ao seu lugar, né? Os responsáveis por essa criança. E eu acho que tem até um modelo de urbanização que aconteceu no Brasil e que, se bobear, segue se repetindo, né? Que não leva em conta nada disso. A gente vive, né, São Paulo é muito simbólico nesse sentido, a gente vive dentro daquelas caixas, né? Não tem praça, não tem o lugar do encontro, porque até para você formar uma rede de apoio no seu bairro, fazer amigos, conhecer outras mães, você precisa do lugar de encontro, você precisa do lugar público, você precisa da praça. E você vivendo num mundo de condomínios, de portarias, quer dizer, ali só te sobra o quê? Ficar fechado atrás daquilo com aquele funcionário que você contratou. Então, que rede de apoio é essa? Então, é até natural que nessas comunidades em que as pessoas acabam interagindo, né, e que elas não têm dinheiro para contratar ninguém, que essas redes de apoio sejam mais fortes. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem muito a aprender com Sem as dúvida, classes mais baixas, com quem está mais vulnerável dentro desse sistema, né? sem dúvida, sem dúvida. Thalita. Olá. Bom, Giovana, fiquei muito feliz com o seu livro. Eu já vinha ouvindo sobre ele há algum tempo. E quando a Raquel falou do evento, eu li muito rápido também e achei uma grande oportunidade. Que bom que eu li o seu livro. E aí eu queria comentar algumas coisas. Uma delas é o que a Isabel já falou, da Maju, não ser a responsável, né? Eu acho que isso
a gente pode pensar, eu anotei aqui, o quanto esse amor é específico e diferente do amor de mãe, desse cuidador, a tia, a avó. Raquel fala um pouco no livro dela uma das coisas que talvez mais assuste as mulheres seja assim, a vida dessa pessoa depende de mim, né? O quanto isso é pesado para a mulher. E no caso de uma babá, por exemplo, de uma tia, me dá uma impressão de que tem uma leveza, né? Que o amor da avó também, assim, não tem essa coisa, não tem essa carga da responsabilidade. Então, eu acho que isso é específico, me faz pensar, parece um amor mais livre. Mas outra coisa que eu queria comentar, vou escolher uma para não ocupar muito tempo, é quando você fala tem lá a festinha que a mãe chega, né? A Fernanda chega, e aí tem a mãe que está de mini saia. E aí eu vou ler rapidinho aqui. Ela fala: ter um filho era uma porrada tão forte que atirava cada uma num canto do ringue, com estrelas rodando em torno da cabeça. Sem saber mais quem eram, resvalavam em extremos. Aí depois foi assim: ou mergulhavam no trabalho ou não sabiam mais o que fazer da vida, largando a carreira para tentar outros negócios ou viver crises existenciais que podiam durar anos. E tão inseguras na sua tarefa materna que precisavam implodir as semelhantes. E eu me interesso muito por essa questão de como isso parece que a maternidade aflora essa coisa da comparação, né, das mães se comparando e olhando, e talvez tem inveja de alguma coisa mais, que parece que a outra está desempenhando melhor, e aí precisa assinalar a falta. Então, eu me identifiquei muito com essa parte, porque eu acho que até nessas pracinhas, nos lugares de encontro, isso acaba acontecendo, que é a mãe que está ali mais atenta, brincando, e a outra mãe que está deixando a criança mais solta. Como isso o tempo todo parece que elas estão se observando também nessa função, porque parece que ninguém está completamente confortável. Bom, não sei. Mas achei muito bom, porque você também tem uma parte que você fala ali da ambivalência, né? Que toda mãe já pensou em algum momento que o filho deixasse de existir, né? E como isso gera culpa, porque quando você pensa nisso, quando você esquece do filho, você fala assim, nossa, mas para ele deixar de existir, ele tem que morrer, né? Então, como isso fica uma coisa enorme, né? E quando isso de fato acontece, ela fica desesperada, né? A Fernanda fica desesperada. Então, eu acho a Fernanda que ela tem que ser completamente absolvida, porque eu acho ela uma mãe muito real. Quando ela fala, acho muito bonito quando ela fala com o Kaká, assim, sabe quantas vezes eu dei volta em torno do prédio para chegar ela tá dormindo, e eu me identifico, porque muitas vezes eu chegava muito cansada e eu pensava, nossa, mas eu não tenho mais nada para dar para o meu filho, e ele ainda precisa de tanta coisa, né? E se ele estiver acordado, ele precisa de tanto. Pelo menos eu achava que ele precisava de tanto. Então também tem esse conflito interno, né? De às vezes você só querer encontrar a criança dormindo, porque você também já não. Sensação de que você já não tem mais nada para dar. Bom, era isso que eu queria falar. Deixa eu só fazer uma questão de organização aqui antes da Giovana falar. Estou vendo o nosso tempo. Então, a gente tem a Juliana, a Fernanda e a Juliana também inscritas. Aí a gente para de inscrições por causa do nosso tempo aqui. Mas, Giovana, fale. Está sem áudio. Opa, desculpa, gente. Bom, obrigada por ter trazido, pela sua fala. Foi muito legal você ter trazido esse trecho. Eu já tinha esquecido dele, esse das estrelas rodando em volta da cabeça. E é um trecho que eu gosto muito. E eu também gostei muito de você absolver a Fernanda, né? Que delícia ouvir isso, porque de novo, eu fico ouvindo as leituras das pessoas e tem pessoas que odeiam a Maju e tem pessoas que odeiam a Fernanda e falam, mas você não acha um absurdo isso e aquilo? E como eu sempre falo, eu preciso gostar dos personagens para poder escrever sobre eles. Então eu posso até condenar certas coisas que esses personagens fazem, mas eu preciso também abraçar eles.
porque senão eu não consigo ter o afeto para escrever e para entrar lá dentro e para trabalhar esses personagens. Então, obrigada por absolvê-la, eu também absolvo a Fernanda, e também digo para vocês e confesso que se saiu de dentro de mim essa Maju super cuidadosa e paranoica da criança ser roubada, saiu de mim também a Fernanda, em muitos momentos foi direto da minha cabeça para o papel, porque eu senti isso. Eu sou uma mãe que se pegou, e até hoje, com uma filha já quase adolescente, às vezes se pega, implodindo outra mãe. E eu pensava, caramba, eu sou, em geral, uma pessoa legal e gosto dessa minha amiga, por que eu estou olhando para ela e condenando o que ela está fazendo com o filho com tamanha crueldade dentro de mim? Então, eu comecei a se interessar por aquilo que eu andava pensando, porque eu andava implodindo as outras mães. E aí que eu fui entender e levar para esse trecho, poxa, acho que eu estou querendo me validar, estou querendo me autoafirmar, estou querendo mostrar para mim que eu não sou uma mãe tão ruim. E eu também fui a mãe que às vezes chegou do trabalho e deu a volta de carro, vou ouvir mais uma música, acho que ainda não estou pronta para voltar, né, para toda essa realidade. E curioso que você também traz a coisa, né, de morrer, nossa, aquilo que você fala também naquele momento, e tem uma frase da minha sogra que eu acho que ela conseguiu elaborar isso de um jeito muito bacana, que ela fala, filho é muito bom, e é mais gostoso ainda quando está dormindo, porque ele está ali, está vivo, está plácido, está do seu lado, e você está tendo também aquele momento de descanso. Então, da minha parte, acho que é isso que eu queria pontuar. Obrigada pela sua leitura. Esse momento que a Thalita trouxe é realmente muito impactante, né? E é tão frequente, né? Quem teve ou tem experiência em escola, por exemplo, né? É muito perturbador, né? Festinhas com os amigos. É um tal de comparação e de perguntar se já tem, se já fez. É uma coisa horrível, é muito sofrimento, né? Então, tudo o oposto do que a gente tanto precisa, né? Que é a solidariedade, o apoio, e acaba vendo muito, porque aí essas pessoas estão nessa posição autocentrada, né? Que precisam exibir a sua cria como sendo a mais sensacional. E aí o outro está sempre aquém, né? E aí, uma coisa que eu me lembrei, né, que a Giovana não sabe, mas eu faço uma roda de mães já faz 2 anos, que acontece mensalmente, a Thalita já participou, inclusive, e nessa roda é uma roda para falar da experiência da maternidade para mães de todas as gerações. Então, numa mesma roda, tem mulheres que estão planejando engravidar, não sabe se sim, se não, tem mulheres com bebezinhos, tem grávidas e tem avós, né? Que já estão com os filhos criados e já estão com os avós, já são avós. E é tão interessante porque no início é um grupo aberto, então essas mulheres elas chegam não sabendo muito bem o que vai acontecer, né? Não é um grupo que se encontra. Várias mulheres repetem, mas tem muita gente que vai chegando pela primeira vez. Então, no primeiro momento, elas têm um pouco de receio, né? O que é que vai acontecer aqui, né? Vai ter exibição ou vai ter condenação, né? Ou eu vou fazer o meu ativismo aqui, vou dizer aquelas coisas todas que nunca ninguém disse, eu vou dizer. E aí, rapidamente, o que vai acontecendo é um acolhimento tão grande, e depois que esse acolhimento já se caracteriza, as mulheres começam a falar francamente. Isso que a Thalita falou aí, por exemplo, né? Que também quis dar volta várias vezes, que também quer que o filho de vez em quando desapareça para poder descansar, né? E aí as pessoas dizem, nossa, mas eu também me sinto assim. Nossa, eu também já tive esse pensamento. E as próprias mulheres mais velhas com seus netos e tudo vão compartilhando. E é de uma riqueza, um dos momentos assim mais preciosos da minha prática profissional, porque você começa a ver aquele trânsito ali de falas muito francas e de uma possibilidade de apoio, de reconhecimento, mas é uma coisa que é imediada dentro de uma roda e tal, que tem esse propósito, né? Mas que a gente fica imaginando como fazer isso se expandir, né? Para além desse encontro, né?
possa Que fazer. bonito, Raquel, porque você, de certa maneira, nessa solidão urbana que a gente trouxe, né, e na fragmentação dessa aldeia necessária para cuidar de uma criança, de certa maneira, você reconfigura uma aldeia, né? Porque é essa interlocução que falta, às vezes, de ouvir aquela outra avó que não é a avó do seu filho, mas aquela outra mãe que não é e que está ali, e que estaria antes, né, há muito tempo atrás, nessas rodas das comunidades, e muito legal. Eu acho que assim, tem uma coisa pessoal até, né? Eu sou de uma família de pessoas velhas, porque a minha mãe, ela era a filha caçula de 10 irmãos e ela era temporona, assim, né? Foi a última filha e demorou. Então as minhas tias eram todas avós, assim. Eu tinha várias tias, mas eram todas com idade de ser minhas avós. Então, todas elas deram muito apoio para minha mãe. E a minha mãe, quando era adolescente, tinha dado para elas, quando elas tiveram seus filhos. Então, era uma coisa assim, a minha casa era uma casa que circulava essas mulheres e a gente ia para a casa delas, elas vinham. A minha mãe era uma mulher assim muito comunicativa, muito sociável. A gente morava no Rio, eu sou carioca. A gente morava num prédio de 2 andares e os vizinhos entravam nessa dança. Eu me lembro de criança, a minha mãe ia ter que sair. Minha mãe trabalhou fora a vida toda. Uma das irmãs veio para nossa casa para cuidar da gente e era a coisa mais natural do mundo. Assim, as pessoas uma ia para casa da outra para cuidar. E aí, às vezes, a minha mãe, minha tia, não tava. Ah, vai lá na Dona Alzira, lá em cima, fala que você vai ficar lá um pouco, eu e o meu irmão. Então, a gente subia a escada, batia na porta, vou ficar aqui, que a minha mãe vai sair. Não é que a minha mãe pedia, olha, você tem, por favor, não vou demorar. Não, era coisa mais. Quantas vezes eu fiz isso? Subi a escada, toquei a campainha, vim ficar aqui. Ah, tá bom, entra aí. Então, assim, era uma coisa, isso década de 70, assim, né? Não era uma coisa, não é tanto tempo, né? Mas era uma coisa que eu vivia, assim, muito intensamente, que era muito natural, né? E é realmente um choque isso não, isso ter se rompido dessa maneira, né? Eu mesma, quando me tornei mãe, já estava fora da minha cidade, longe da minha família, e aí já foi uma outra experiência, foi mesmo com ajuda profissional para poder tocar a vida, né? Mas eu quero dizer que eu acho que isso tem muito dentro de mim, sabe? Eu acho que quando eu faço essas rodas, eu estou lembrando muito dessa história. Isso está muito da minha própria experiência, na carne, sabe? Juliana, Zweifel. Oi, Giovana. Oi, Raquel. Oi, Ju. Obrigada pelo evento. Fiquei muito feliz quando vi que você ia conversar com a Giovana. Eu li, eu acho que eu vou falar mais como leitora tiete do que como psicanalista, que um monte de gente já falou e eu concordo com as leituras de todo mundo aqui. Eu li, Giovana, teu livro pela primeira vez, acho que tem uns pouco mais de um ano e 3 meses, mais ou menos. E eu li assim, tipo, eu estava procurando um livro para ler numa tarde que eu não estava com muita coisa, assim, não estava atendendo e tal, e queria ler. E eu já sabia dele e eu li ele numa tarde e foi muito mexeu mexeu muito comigo, mas tem uma cena muito engraçada até que quando eu estou terminando de ler, eu estou chorando no sofá e meu marido veio que a gente mora fora de São Paulo agora e trabalhamos em casa, né? Tanto eu como ele. E ele sai e fala: "E onde você está?" E eu chorando no sofá. Ele: "O que está acontecendo?" E ele me acha atrás, assim, deitada no sofá. Eu acabei de ler um livro incrível, maravilhoso. Estava assim, "Ah!" Ele falou: "Meu Deus, eu nunca te vi assim lendo um livro." E foi um livro da Giovana que me fez finalmente colocar em prática o meu clubezinho de leitura. Ele inaugurou meu clube. E eu entrei em contato com a Giovana e pedi um áudio para ela, não sei se ela vai lembrar, para eu colocar assim na primeira reunião do clube de leitura. Eu coloquei o áudio dela falando oi para as pessoas que estavam no que tinham lido o livro. Eu me senti o máximo assim de conseguir o áudio da Giovana. E assim, foi muito legal ouvir vocês falando aqui da Fernanda, porque quando eu fui fazer o clube, finalmente, né, assim, uns 3 meses depois dessa primeira leitura,
eu li novamente o livro, aí foi uma outra leitura, me pegou de outras formas. Aí eu acho que eu fiz uma leitura mais de classe, olhando mais para Maju, não lembro mais agora o nome do marido dela, enfim, eu tive mais esse olhar. O porteiro lá do prédio com quem a outra babá engravida, né? Mas assim, nosso primeiro encontro, todas as mulheres, nós somos só mulheres no clube, não porque eu só queira mulheres, mas as mulheres procuram mais, eu acho, conversar, né? Como nós estamos aqui agora. E a primeira, o que mais a gente falou e elas falaram foi sobre a Fernanda. A Fernanda, a Fernanda. E aí, quando eu entrei hoje aqui um pouquinho atrasada, era a Fernanda, a Fernanda. Mas aí eu consegui pensar uma coisa hoje que eu nunca tinha pensado. Eu seria uma mãe como a Fernanda. Eu não sou mãe. Eu não quis ser mãe. E se eu fosse mãe, eu acho que eu teria sido como ela, sabe? De trabalhar bastante e deixar minha filha mais para alguém cuidar. Eu acho que por isso também, e aí eu acho que tem um olhar psicanalítico para isso, pode ter, eu gosto muito da Maju. Eu acho que a Maju é a mãe que talvez eu idealizasse ser, né? Então me toca muito, a Maju me capturou, assim, é o meu personagem, assim, porque ela faz uma coisa com a, eu esqueci o nome da menininha, Cora. a Cora. Cora. Desculpa, que eu li a última vez já tem um ano. Assim, Ela faz com a Cora assim né, um cuidado, uma educação, um afeto que ela tem com aquela criança, né? Que não que a Fernanda não tenha o afeto, ela descobre o afeto em algum momento, né? Mas a Maju, ela era uma mãe assim que estava ali disponível, que não pôde ter sido, né? Então, enfim, hoje escutando vocês falando bastante da Fernanda, eu consegui entender a minha cisma com a Fernanda era isso, porque eu seria muito, muito próxima dela como mãe. E aí, não à toa, eu gostei imensamente. A Maju é minha querida, assim, adoro ela. Muito bom. obrigada pela tua fala. Eu lembro sim de você, eu lembro de mandar um áudio, até perguntar para quem eu dedico, né? Que clube é esse? Como eu chamo esse clube? Foi essa É o troca de Ler áudio, né? Juntos, o nome Exato. Eu lembro de fazer a gravação e querer me dirigir ao grupo de uma maneira mais pessoal, né? Uhum. É, eu não tenho assim muito o que colocar sobre a sua fala, acho que é mais da minha parte uma escuta, e só dizer que são raros os livros que me emocionam, que me fazem chorar, o que eu leio pela segunda vez, então saber que o meu livro foi o livro que te emocionou e que provocou uma segunda leitura também me emociona, então muito obrigada. Fernanda. Oi, Giovana, boa noite. Bom, obrigada pelo livro. Eu amei de paixão. Adorei, 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 adorei. Também li super ferozmente, assim, enfim, uma delícia. Mas esse ano eu tive um presente muito legal, assim, que foi ser indicada para trabalhar com a Raquel. E venho trabalhando com a Raquel desde abril desse ano. Eu sou designer gráfico e cuido de toda uma parte de marketing para a Raquel. E aí me deparei com esse assunto que cada dia mais eu fico mais fascinada das maternidades, né? Todas elas, enfim. E por conta desse trabalho da Raquel, tive a oportunidade de começar a questionar a minha mãe sobre N coisas que eu jamais tive a oportunidade de conversar com ela sobre, né? E, e tem sido muito legal, muito rico, enfim, uma delícia. Eu tenho uma relação muito especial com a minha mãe, ela é uma mulher e uma mãe muito... são incríveis as duas mulheres, então a gente tem uma relação muito legal. E aí, uma coisa que apareceu no seu livro de uma forma também muito especial é sobre o amor incondicional. E tanto da Maju quanto da própria Fernanda, que na verdade o da Fernanda meio que parece ser um amor conquistado, né? Um amor aprendido.
E por conta desse trabalho também com a Raquel, eu acabei já questionando a minha mãe se ela deu à luz ao meu irmão e a mim muito jovem, né? E, e acabei perguntando para ela se a gente nasceu e ela já pluf, amou a gente imediatamente ou se não. E foi uma delícia, porque ela me disse que não. Ela me disse que, na verdade, ela aprendeu a amar a gente. E aqui vai um parênteses que eu acho que ela aprendeu muito bem, porque ela arrasa. Eu estou super certa. De qualquer maneira, eu amei entender e estar perto, na verdade, de alguém que também tenha até essa coragem de dizer não te amei imediatamente. Eu, na verdade, aprendi a te amar, entendeu? E aí eu queria saber de você, assim, até mesmo pela tua própria escrita, né? O que que você acha do amor incondicional, assim, do amor materno? Se é incondicional ou se é conquistado? Se você aprende? Como é que você... eu tenho um pequeno spoiler por conta que eu li teu livro, eu já até imagino, até pelo que você disse aqui hoje, né, da tua maternidade, mas eu queria te ouvir falar sobre isso. Olha, agora eu até tenho companhia, então, mas eu posso falar o que eu posso falar, embora a companhia não tenha ouvido a pergunta. É, não sei, também a gente vai mudando de ideia, mas assim, eu acho que tem esse amor que já nasce de começo, mas tem um amor construído. E lembrando até, às vezes eu prefiro falar pela minha ficção, né? Tem um conto no meu livro A Teta Racional que tem uma viagem de uma mãe e de uma filha. Elas fazem uma viagem de carro, a mãe está mais ou menos com uns 60 ou 70 anos, a filha com uns 40 e tantos, e a filha morou sempre fora do Brasil. E elas conversam sobre o amor dessa filha que morou sempre separada da mãe, né, o amor entre as duas, e o amor da filha que ficou do lado da mãe. E ali eu acho que tem essa reflexão de perceber que esse amor também, existe esse amor que vem, que é intrínseco e que para mim surgiu no começo, mas também tem esse amor que é construído no dia a dia e que cresce. Então eu percebo que eu amo cada vez mais, eu tenho amado cada vez mais, os anos vão passando e eu tenho amado cada vez mais, e às vezes eu até penso, nossa, onde é que isso vai parar? Porque está ficando grande. Então é uma teia, né? Uma teia que a gente vai tecendo. E eu adorei te ouvir, adorei o que você falou, me dá uma alegria muito grande quando também esses lugares do livro são deslocados daquilo que a gente espera. A gente, nas conversas, vê as pessoas muito se relacionando diretamente com a Fernanda ou com a Maju, e às vezes também aparecem pessoas. Já apareceu esses dias para mim uma leitora que falou que se colocou no lugar da Cora como filha, né, uma mulher de 40 anos, e que chorou sendo filha no lugar da Cora. Então, também a gente pensar, mudar essas relações de lugar e pensar um pouco na questão da filiação, acho que é uma abordagem muito rica. Obrigada por ter trazido isso. Eu que agradeço. Juliana. Prazer te conhecer aqui, Juliana. A gente tem se falado pelo Instagram, a gente não tinha se visto ainda. Você está sem áudio. Juliana, mas só uma pergunta. Juliana fez esse banner lindo que nós usamos? A Fernanda. Bem que eu falei, gente, esse banner está muito bonito, assim, fora da curva. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, imagina, de novo, obrigada. Bom, boa noite a todas. Eu sou psicanalista, sou colega de editora da Raquel, também tenho algumas publicações aí na área da maternidade. E o livro Sweet Talk eu li, como vocês todas, eu acho aí, né, li numa sentada, bem quando ele foi lançado, então foi uma leitura de pandemia que me contagiou muito, assim, e me tirou um pouco daquela loucura pandêmica, né, de estar muito na maternidade. Eu tinha só um filho na época, mas eu me identifiquei muito com a Fernanda. Mas o que eu queria salientar, assim, um aspecto que eu gosto muito do livro da Giovanna é porque ela joga luz na questão da babá, que tem uma importância muito grande, né, nesse livro, e me lembra um pouco o Canção de Ninar também, que é um livro que tem uma babá muito importante, muito viva na história dessa família, mas que é muito mais trágico, né, e acho que daí encena bem essa ambivalência, o diabólico da mãe fica colocado na babá.
Mas o que eu queria pensar, assim, um pouco era sobre justamente essa questão desse apagamento dessa figura, né? Tem uma pesquisadora que é a Rita Segato, que ela fala muito disso, assim, ela junta com um recorte de raça e classe, né? E fala desse apagamento da mãe preta e do quanto essa mulher, essa figura da babá, ela precisaria ser entendida, inclusive, na conflitiva edípica, né? Nessa configuração familiar, porque é uma figura que ela erotiza essa criança, ela está presente com cuidados corporais, ela brinca, ela participa da rotina, do desenvolvimento, né, às vezes ao longo de muitos anos. Então eu te parabenizo, Giovana, por ter trazido essa figura assim de uma forma tão terna e tão viva, tão humana, né? E para a Raquel, eu queria comentar uma coisa assim a respeito do que ela trouxe do recorte da clínica, desses pais mais participativos, talvez até uma provocação, assim, mas se um dos fatores também não seria de que as mulheres, daí esse é um pouco o meu recorte da clínica, e enfim, né, de rede também, de amizades, estão trabalhando mais e ganhando mais dinheiro que os homens. E se talvez por isso eles fiquem nesse lugar que outrora era das mulheres, né, de que então a mulher sustenta a casa e o homem vai fazer os compromissos, às vezes, com os filhos. Como Era Cacá. isso. Obrigada pela oportunidade. Adorei relembrar o livro e estar aqui com vocês. Eu só gostei muito das colocações e vou passar para a Raquel, porque eu acho que isso que você trouxe agora no final da tua fala, ela vai, Raquel. Na verdade, você está falando um exemplo que é o Kaká, né, da história, né? Esse homem essas mulheres que vão ocupando mais espaços, assumindo a responsabilidade financeira da casa, né? E você sabe, esse micro recorte que eu falei, que eu acho que é uma fala mais esperançosa da minha parte, quando eu comecei a ver esses homens chegando, né? Falando muito afetivamente, preocupado com seus filhos, né, com o que está acontecendo. Algumas situações dava para perceber, sim, que a mulher era uma alta executiva cheia de reuniões e ele tinha um trabalho home office mais brando, né, e acabava assumindo mais, então, a rotina da casa. Mas já aconteceu dos dois me parecerem com um ritmo de vida, de trabalho meio próximo, não dá para nunca para saber, né, quem é que está ali assumindo financeiramente a casa mais, mas me parecendo e que eles iam se alternando assim, né, e que esses homens tomando a iniciativa para fazer o contato, inclusive, para recentemente recebi um contato de um pai onde tem uma questão com uma criança bem pequena e que alguma coisa ali que a gente está começando ainda, não sabemos muito detalhes, mas a criança está muito, muito vinculada à mãe e o pai fica muito de fora dessa relação. A criança mesmo estabelece isso, né? O pai, ela não aceita muito o pai. Então, o pai quer participar, quer estar presente, inclusive, nesse caso, só ele trabalha, a mãe não trabalha. E em função dessa problemática que está se apresentando ali, ele não consegue fazer muitas coisas com a criança, porque a criança o rejeita, né? E eles estão assim, a mãe sobrecarregada, ele muito disponível, então é ele que me procura, né? É ele que me liga. Eles vêm todos na primeira entrevista, mas a criança não pode entrar de jeito nenhum, que tá aos berros, então a mãe sai para acalmar e quem entra é ele. E fica na primeira sessão, praticamente. Depois a mãe volta com a criança, mas na primeira sessão, praticamente o pai. E ele me conta toda. Quer dizer, ele assume esse papel de dar iniciativa a esse processo terapêutico, né? Eu acho que é muito incipiente ainda, Juliana. Eu acho que assim, são exemplos, né? Mas eu acho que é tão bom a gente ver esses exemplos e falar assim, gente, está acontecendo. Começa a acontecer, né? E a gente também, como psicanalista que atende crianças, a gente vai convocando, né? Quanto mais a gente vai convocando, a gente também vai tentando ir fazendo pensar sobre esse lugar, né? Sensibilizando para esses lugares. Eu acho que aos poucos, quem sabe, né? A gente vai conseguindo produzir algum efeito. Mas eu gostei muito do seu comentário sobre a babá, viu? Sobre essa autora que você citou. Acho que, principalmente no Brasil, né? Esse lugar dessa funcionária
É um lugar sempre muito delicado, complexo, né? Que vem realmente de uma história escravagista, depois daquelas pessoas que eram agregadas, né, e que iam ficando, mas que lugar que é esse? É como se fosse da família, né, mas não é da família. Então é uma coisa muito específica, né, do Brasil. Não sei em que outros lugares isso também aparece, mas isso muito presente no Brasil e que merece mesmo ainda uma boa compreensão de tudo isso. Obrigada, Juliana. Bom, assim, só para a gente já está aí com o nosso tempo, né? Vou finalizando, mas antes de finalizar, eu quero fazer um comunicado do nosso LIPSIC aí, do nosso laboratório, eventos que vão acontecendo. Eu vou fazer um evento no dia 18 de setembro. Eu vou fazer uma palestra sobre a ambivalência de sentimentos na experiência da maternidade. Vai ser no dia 18 de setembro, vai ser via Zoom, gratuito. Então, estão todas convidadas e quem puder divulgar também, agradeço. Essas informações estarão todas no Instagram, aí para pegar o link do Zoom, né? Mas já que a gente está aqui falando sobre esse assunto, aproveito para adiantar essa informação, né? Esse é um tema que eu abordo muito no meu livro, Ambivalência, né? Então eu vou fazer um recorte do livro especificamente para falar da ambivalência. Certamente falaremos da Sweet Tóquio nessa conversa, depois de todo esse debate que foi muito instigante. Então, Giovana, assim, morrendo de pena, não queria te deixar embora, mas todos temos que descansar. Foi uma delícia te conhecer, te ter aqui. Super obrigada. Obrigada a vocês, a conversa foi super rica para mim. Hoje eu li um outro livro no meu livro e, uau, isso é maravilhoso. Então, obrigada a todos que estiveram comigo aí nessa pequena jornada. Obrigada, gente, por toda a participação. Foi muito legal. Obrigada mesmo. Beijão. Tchau, tchau.